Vamos então ao básico do Espiritismo em 3 slides. Evangelho do Lar. A gente fala muito em Evangelho do Lar, mas a gente sabe pouco do Evangelho do Lar. A gente sabe que o Evangelho do Lar ele começou na casa de Simão Pedro, Jesus o fazia lá, e hoje a doutrina espírita ela resgatou esse ato, que é fazer o Evangelho do Lar em nossos lares. Né? O Evangelho do Lar é uma reunião fraterna que tem como objetivo reunir famílias em volta dos ensinamentos de Cristo à luz da doutrina espírita. Este assunto, que conta com a assistência dos mentores e benfeitores espirituais, permite um grande alcance na limpeza e higienização espiritual do lar. Ele nos conduz a uma melhor compreensão racional dos ensinamentos de Cristo, além de nos levar à aceitação de tê-los como roteiro seguro para nossas vidas e a superar as dificuldades tanto no lar como fora dele. Por meio do Evangelho é possível proteger tanto nossa casa como a vizinhança com as chamadas defesas magnéticas, ou seja, com as energias positivas. Então, senhores, aqui o que nós temos é muito simples. Vigiai e orai. Eu plasmo, boto para fora tudo aquilo que eu penso. Isso que vai beneficiar o meu lar, mas além disso vai beneficiar os lares adjacentes, vai beneficiar a rua. Nós temos relatos em algumas literaturas que todas as vezes que eu escolho um dia certo e um horário certo para fazer o Evangelho no lar, é colocado na minha porta uma placa. Aqui tem Evangelho no lar, todas as tal-feiras, às tal horas. Isso é convidado todos os espíritos que estão por ali para participar desse Evangelho. No segundo slide, a gente tem como fazer esse Evangelho no lar. O Espiritismo ele defende que não deve se haver ritual para as coisas, mas pode sim haver um roteiro para que as coisas aconteçam. Né? Então a gente tem lá, escolha um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos, aqueles botam 30 minutos, mas tem Evangelho no lar que dura 10 minutos. Né? Eu faço sozinho. Então o meu Evangelho ele dificilmente passa de 12 minutos. Né? Crianças também podem fazer parte dessa reunião, pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais e nesses casos pode ser convidados a participar, mas Aderley, e se o convidado está lá na sala com o Emílio, o convidado é de uma outra doutrina, e puxa vida, aí ele está lá com o Emílio e bateu o nosso Evangelho no lar, e a gente não quer convidar esse visitante. Muito bem, o Emílio continua com o convidado, a Rejane vai para um outro cômodo, faz o Evangelho do lar de forma breve e volta ao convívio desses convidados. Aderley, sou eu que estou sozinho com os convidados. Como funciona? Eu peço a esse convidado 2 minutos, vou até outro cômodo, faço uma prece, uma leitura, nem que seja de um parágrafo, reflito acerca desse um parágrafo e em menos de 5 minutos eu volto ao convívio desse convidado. A possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa, o roteiro a ser seguido é o mesmo, né? Eu vou já passar um roteiro que vocês podem usar, mas cada um faz o seu. Eu posso também colocar água para ser fluidificada pelos espíritos presentes no transcorrer da reunião e beber após a reunião. Então eu posso botar um copo d'água, eu posso botar uma garrafa d'água. Se eu coloco uma garrafa d'água, recomenda-se beber apenas uma xícara de água e, se sobrar, guardar para tomar durante a semana. Aderley, a água pode ficar na geladeira? Pode ficar na geladeira. Uma vez escolhidos o dia da semana e o horário de realização do Evangelho no lar, devem ser respeitados e realizados. Por quê? Justamente pelo fato de ter a placa na sua porta. Ponto 1. Ponto 2. A espiritualidade amiga envia uma equipe para te auxiliar nesse Evangelho do lar. Fora essa equipe que é levada para te auxiliar nesse Evangelho do lar, são levados outros espíritos que estão na redondeza para acompanhar o Evangelho do lar com você. Acredite, funciona. Caso ocorra um imprevisto, então eu faço uma breve prece avisando aos espíritos, a espiritualidade amiga, sobre o motivo. Então eu estou preso no trânsito, não vai dar para chegar a tempo de fazer o meu Evangelho no lar. Então ainda no trânsito, espiritualidade amiga, hoje eu não vou conseguir chegar no horário para fazer o Evangelho do lar. Vamos passar para o horário tal, ou vamos fazer normalmente na semana tal. Ainda
ainda assim, quando eu chegar em casa, eu faço uma outra prece, como se fosse o meu evangelho no lar. E o mais importante, eu não posso transformar o evangelho no lar em uma reunião mediúnica, são coisas completamente diferentes. O evangelho no lar, você está trazendo o estudo para a tua casa e está ao mesmo tempo buscando a limpeza espiritual da tua casa. Então não dá para você fazer isso. A terceira lâmina, um possível roteiro para esse evangelho no lar. Então eu inicio a reunião com uma prece simples e espontânea, eu faço essa prece de coração e com amor, tranquilidade e conectada com o plano espiritual. Ai, Aderlei, eu não tenho noção do que falar nessa prece. Roteirinho para prece. Abertura, assunto principal e fechamento. Abertura, ó Senhor, estamos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Assunto principal, que o nosso Evangelho no Lar transcorra com segurança, que a espiritualidade amiga possa nos acessar e participar do Evangelho no Lar. E fechamento, que possamos então com ele sermos melhores. Pronto, abertura, assunto principal e fechamento. Simples. E isso pode estar numa única frase. O que importa é você fazer com o coração. Depois, você tem dois métodos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você pode usar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar a Bíblia, pode usar qualquer livro que traga boas novas. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque estamos na doutrina espírita. Mas e se você já estuda o Evangelho segundo o Espiritismo? Então você pode usar um outro livro, né? Mas, Aderlei, por que eles recomendam o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque você tem outras pessoas ali presentes que não estudam com constância o Evangelho segundo o Espiritismo. Entendam por pessoas, encarnados e desencarnados. Você não vai estar sozinho no teu Evangelho no Lar. Então eu posso pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e tenho duas possibilidades. Eu posso fazer uma leitura sequencial, começo lá na primeira página, leio um pouquinho, marco onde eu parei. No próximo Evangelho no Lar, eu sigo da onde eu parei, leio mais um pouquinho, marco onde eu parei, e assim eu vou sequencialmente. Ou você pode abrir uma página aleatória e ler o que está naquela página. Depois que você lê, você faz um comentário sobre o texto lido. Então, todo participante que quiser comenta brevemente o que ele entendeu daquilo. Olha, eu entendi isso, eu entendi aquilo, e aí faz-se ali uma conversa sobre isso, só quem quiser. Depois, você faz as vibrações. Então, você faz uma vibração pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade, crianças, jovens, adultos, idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, o seu, né? E daqueles que não são do seu lar, mas que estão ali, mentalizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Gente, isso a gente aprende com o exercício. Cada vez que você faz, você vai melhorando. Aderlei, eu não sei como fazer. Anota num papelzinho. Olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Pega o papel. Ou, olha, aqui para vibração, pela fraternidade, eu posso dizer que a fraternidade se expanda. Então, você anota ali, depois você pode ler, não tem problema nenhum. Cada um faz à sua maneira. Repito, isso aqui é uma sugestão de roteiro e não um roteiro para. Para fechamento da reunião, você vai fazer uma prece final que segue o mesmo molde da inicial. Então, você vai agradecer a presença de todos, vai agradecer a possibilidade de estudo e vai já agendar a reunião da próxima semana. Então, você vai lá e já agenda para a próxima semana. Pronto. É simples assim. A Ana Lima nos traz, se não tivermos horário para o Evangelho lá, mesmo assim os espíritos chegam. Então, Ana, o ideal, Emmanuel conversa com Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, o ideal é que você diga assim, olha, na minha agenda, eu vou casar com isso, eu sempre faço isso. O meu Evangelho no Lar, ele é casado sempre com algum compromisso que eu tenho que eu não posso faltar. Mas, se eu não tenho como casar, então você diz para a espiritualidade amiga, olha, eu vou fazer o Evangelho do Lar, só que eu vou fazer
de maneira aleatória. Eu vou fazer no dia que der, no horário que der, do jeito que der. Pronto e acabou. Vão ter espíritos de prontidão. O ideal é 1 hora antes você dizer, olha, hoje eu vou fazer o Evangelho do Lar daqui a 1 hora. O que ele faz? Ele vai juntar o pessoal que está disponível ali e vai levar para você. Desamparado, você nunca vai estar. Existem espíritos que ficam disponíveis só para isso. Então dá para fazer sim, sem horário e sem dia, né? Os espíritos vão chegar do mesmo jeito. Nossa, que interessante, não sabia que isso existia. Pois é, por isso que a gente está trazendo o básico do espiritismo para poder facilitar para as pessoas. A nossa irmã Cida traz para a gente, Aderley, no caso da pessoa não ter compromisso com a espiritualidade, dia e hora marcada, tal placa não será colocada na casa dessa pessoa, você quer a plaquinha, né, Cida? Fala sério comigo, hein? Você quer a plaquinha, né? É legal a plaquinha. Não, você recebe a placa igual. Nesta casa pratica-se o Evangelho no lar. Bom, então aqueles espíritos que estão passando por ali, a gente está falando de espírito que vaga mesmo, pessoas que ainda estão presas na crosta por conta da sua materialidade, por conta das suas dores, por conta das suas próprias questões. A pessoa se nega a transitar, a pessoa se nega a de fato ir para o plano espiritual. Então ele continua aqui, ele anda normal, continua fazendo tudo normal. Então nós temos espíritos que andam por aqui, esse espírito, ele vai ver a placa lá na casa da Cida, né? Aqui pratica-se o Evangelho do Lar, você está convidado. Se ele perguntar que dia e que horas, vai ter sempre alguém prontíssimo para dizer, olha, irmão, ali na casa tal está tendo hoje, vai começar daqui a pouco, você não quer ir daqui a pouco? Você não quer ir comigo? E aí conduz ele lá para a casa tal. Se essa condução não é direta dessa maneira, é uma condução indireta, respeitando o livre-arbítrio, já que ele mostrou interesse em ir para o Evangelho no Lar. A mesma coisa acontece quando na casa do Aderley é toda, vou aqui criar, é toda terça-feira, 9 horas da manhã, e aí a pessoa chega numa quarta-feira, 10 horas da manhã, e diz, ué, mas não é essa casa que tem evangelho hoje? Puxa vida. E aí a Cida está preparando para fazer o dela. Na mesma hora, eles pegam e dizem, olha, a Cida não tem dia nem horário, vamos inspirá-la para ela fazer hoje? E aí já leva esse irmão para lá, tá, Cida? Não, Cida, eu sei que você já tem, eu só usei como exemplo. Por favor, Cida, a gente se conhece, puxa vida, nós é amigo, eu, hein?